Irmãos, queridas irmãs, quanta alegria ver os testemunhos, ouvir os testemunhos desses adolescentes, pré-adolescentes e praticamente crianças ainda. E eu me lembrei, do que nós temos falado várias vezes em Deuteronômio capítulo 1, quando os adultos estavam prestes a tomar posse da boa terra que Deus havia prometido aos filhos de Israel. E quando chegaram na fronteira, no limite da terra, Cádiz Barneia é o lugar que se chamava, e eles pediram a Moisés que fossem espiar a terra primeiro. E foram espiar a terra, voltaram confirmando que a terra realmente era muito boa. No entanto, 10 espias trouxeram informações negativas, de incredulidade, que a terra era muito boa, porém as cidades eram fortificadas, tinham cidadelas, muros altos, e também o povo da terra era gigante, era muito grande. Então era impossível de tomar posse da terra. Aí, então, por causa da incredulidade desse povo, Deus então se indignou e Deus disse uma palavra, Versículo, capítulo 1 de Deuteronômio, aqui diz no versículo 34, tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné, ele a verá. É a terra que pisou, darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Quer dizer, toda a geração que saiu do Egito, com exceção de Calebe e Josué, ninguém pôde tomar posse da terra. Todos eles caíram no deserto, mas Calebe, ele entrou na boa terra, não só viu a boa terra, ele pisou na boa terra, e ele recebeu como herança a terra a ele e a seus filhos, porque ele perseverou em seguir ao Senhor. Versículo 37, também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo também: tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará, anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. Então, com exceção de Calebe e Josué, todos da geração que saiu do Egito caiu no deserto por causa da incredulidade e da desobediência. E aí no versículo 39 é muito interessante, aqui fala: e vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão. Quer dizer, eles vão entrar lá, eles vão ser logo, se tornarem presas desse povo gigante aí, E os vossos filhos, que hoje vocês desprezam, vocês dizem que eles nem sabem distinguir entre bem e o mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. E quanto a vós, a versão King James atualizada, quanto a vós, dê meia volta. Vocês podem voltar para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Todos vocês vão cair no deserto, vocês não vão entrar na boa terra, com exceção de Calebe e Josué. Sabe por que o Senhor me deu esse sentimento? É de quem está acompanhando esse momento tão maravilhoso, tão fantástico, e estão acompanhando, estão vendo quem está sendo usado pelo Senhor, quem está sendo salvos pelo Senhor,
são esses meninos e meninas, até crianças, certo? Alguns são pré-adolescentes, outros são adolescentes. E o Senhor está fazendo coisas que emocionam a gente. Então, alguns da velha geração podem dizer: o que é isso? A vida da igreja se tornou um jardim de infância? A vida da igreja agora está sendo dominado por esses adolescentes, pré-adolescentes, fazendo grito de guerra? Eu não estou acostumado com isso, não. No meu tempo não era assim. Irmãos, é isso que o Senhor está querendo nos alertar. Se a gente não se converter e não se tornar como uma criança, nós, os adultos, não poderemos entrar no reino dos céus. Então, irmãos, o Senhor está nos dando uma chance. Todos nós, todos os adultos, uma chance de nós nos tornarmos uma criança. Irmão, não que a igreja toda vai ficar uma igreja de crianças, não é isso. Mas nós adultos precisamos dar liberdade para o Espírito poder atuar e aprender com nossas crianças, nossos meninos, meninas e adolescentes, da simplicidade que eles têm e principalmente o amor pela palavra. Irmãos, é uma coisa impressionante como a palavra mudou a vida deles. Irmãos, é a palavra, é o poder da palavra, que alguns adultos hoje estão franzindo a testa quando fala do termo palavra profética. Quando fala da palavra profética, essas crianças e adolescentes, irmãos, vibram. Eles têm um caderninho, e eu acho que, se eu não me engano, eles têm um caderninho para fazer a transcrição, não é isso? Transcrição de todas as mensagens, né? Eles têm a imersão da palavra sempre pronto com eles, e eles não se apartam disso. Eles têm um caderno só para anotar as mensagens. Irmãos, uma coisa impressionante, o amor que eles têm pela palavra. Irmãos, é isso que os diferencia. Deus está abençoando essa pequena geração, irmão, de pequeninos, porque eles estão tendo um amor, irmãos, sobrenatural, fora do que comum, Irmãos, isso não é normal, isso é uma coisa espiritual. Eles amam a palavra, têm uma apreciação tão grande pela palavra, que sem a palavra eles não vivem. Acho que muitos acompanharam o testemunho quando estivemos no Rio de Janeiro, testemunho de uma jovem chamada Camila, certo? E quando, irmãos, no lugar onde ela reunia, restringiram de fazer grito de guerra, restringiram de fazer imersão na palavra, ela falou: eu perdi o meu gosto pelas reuniões, pela vida da igreja. Ela então começou a se secar espiritualmente. Até que, graças a Deus, o Senhor restaurou a situação, de onde ela estava reunindo lá no Rio de Janeiro. Ela falou assim: só através do grito de guerra, aquela secura que havia dentro delas se foi. Ela começou a, de novo, sentir alegria, sentir a felicidade. Irmãos, tudo por causa da palavra e tudo por causa da imersão na palavra. Por isso, queridos irmãos, não vamos deixar que o inimigo nos engane. Irmãos, a direção da igreja, a voz do comando da igreja que vai suprir vida para todos os membros do corpo de Cristo, vem da palavra. E esses adolescentes, os meninos, estão tendo essa experiência maravilhosa. Então, eu queria dizer para os irmãos, vamos aprender com esses meninos, meninas. Em primeiro lugar, vamos dar valor para a palavra. Por que não dizer dar valor para a palavra profética? Vamos amar a palavra que o Senhor nos dá, não como uma palavra que sai da boca de um homem, porque a palavra profética não tem origem no homem, tem origem em Deus. Apenas Deus usa a boca de um homem, Então, não olha como se fosse a palavra de homem, é a palavra que sai de Deus, e essa palavra, irmãos, é a voz de comando. A igreja do Senhor precisa de voz de comando, precisa ter um governo na igreja.
A igreja precisa ser encabeçada por Cristo. Cristo é nosso cabeça, Ele é quem comanda, e como Ele comanda a igreja? É por meio da palavra. É por isso, irmãos, essa palavra apreciada pelos adolescentes está fazendo esse milagre todo. Que milagre? Vocês acabaram de ouvir um testemunho, embora o tempo aqui seja muito limitado, mas aconteceu um grande milagre desses meninos que vieram de Amapá. Não é? O Kleber e mais uns capitães, né? Foram encarregados de fazer uma visita ali, não é isso? E foram encorajar os adolescentes, pré-adolescentes do Amapá. E eles viram coisas fantásticas, né? Kleber contando para nós, que esses meninos amam tanto a palavra, e na sua simplicidade, eles às vezes, né, na sua anotação, anota uma frasezinha do que mais, né, mais tocou. E vai anotando várias frasezinhas, e quando foi chamado para esses adolescentes a compartilharem numa reunião, cada um falou tipo assim, 10 segundos, né? Cada um falou 10 segundos, cada um falando uma frase, mas uma frase que resume o seu sentimento. Aí esse conjunto de meninos e meninas, falando 10 segundos cada um, deram uma mensagem completa, comovente, né, que impressiona as pessoas. Irmãos, é isso, nós não precisamos ser complicados. Nós não precisamos, sabe, sem ser um bom mestre da Bíblia, que fale de Gênesis, Apocalipse. Irmãos, né, essa simplicidade desses meninos, né, tocam as pessoas. As pessoas dizem, Deus está aqui, né? Então é só convidar as pessoas, vem ver, e as pessoas ficam, porque a presença de Deus é muito forte. Aí então, Kleber deu um desafio para eles, né? Eu queria, né, nós queremos ofertar 2 caixas de livros para vocês adolescentes fazerem, né, colportagem, para suprir a despesa de vocês, para a conferência em Castanhal, que é nesse final de semana. E eles então, imediatamente naquele dia, naquela tarde mesmo, já quiseram fazer colportagem. E depois precisaram de mais 2 caixas, porque acabaram as 2 primeiras caixas, mais 2 caixas, e o resultado disso, não sei se vocês sabem a geografia da região, para vir do Amapá para o continente, para o Pará, é necessário ou vir de avião, ou vir pelo navio. E eles vieram pelo navio 55 pessoas, cujos 25 são adolescentes. Eles vieram pela colportagem. A alegria deles era tão grande, quando o Kleber fala, vocês vão para a conferência em Castanhal, vocês vão conhecer o irmão Pedro Dong. Bom, claro que né, não quero que ninguém exalte o homem, né? Mas assim, a apreciação que eles têm pela palavra é muito grande, né? Então, eles são aqui, a alegria, eles fazem questão de um por um vir nos cumprimentar, vir, né, nos abraçar. Irmãos, é impressionante o amor que eles têm pela palavra, né? A alegria que eles têm, irmãos, porque essa palavra mudou a vida deles, transformou a vida deles. E outro testemunho vocês ouviram, né? Foi aqui do lado aqui do centro de conferência, tem um bairro aqui, né, bem de frente, chamado bairro Pantanal, é isso? É isso? Pantanal. E aqui é um bairro muito simples, muito humilde, muito carente, né? E o Senhor, hoje fiquei sabendo, me atualizaram o número, né? O Senhor ganhou 20 adolescentes aqui, dos quais 12 foram batizados recentemente. 14. Não é isso? Então, irmãos, e a vida desses adolescentes, meninos, meninas,
irmãos, mudou completamente. Eles, a comunidade deles, não tinha sequer futuro de sair do ambiente deles. Não tinha um futuro nem como ser humano, muito menos um futuro, né, de servir ao Senhor. E tudo mudou, tudo mudou. Esses meninos hoje, né, são outras pessoas. Vocês viram da forma como eles estavam vestidos, da forma como eles falam, não é isso? Irmão, quem mudou esses meninos? É a palavra. E amor pela palavra. É a transcrição, é a imersão, é dormir com Deus, acordar com Deus, não é isso? Grito de guerra. Por isso, queridos irmãos, vamos dar braço a torcer, nós adultos, não é isso? Dizer, Senhor, de fato, o Senhor está fazendo uma obra gigantesca entre nós, né? Mas, por outro lado, eu também quero dizer, claro, vocês ouviram também, né, no Maranhão, né? Outros jovens que vieram do Maranhão, a transformação, né, que houve naquele bairro, como é que chama? Porquilha. Ah, tá. Aí, irmãos, é impressionante, pela limitação do tempo, né, ficamos só com esses três testemunhos de 3 regiões. Mas, irmãos, isso está acontecendo, irmão, no mundo inteiro. Isso não é só aqui, não, no mundo inteiro. Por isso, queridos irmãos, eu queria dizer para vocês, vamos enxergar isso que o Senhor falou, não é isso? E os vossos meninos de quem dissestes, por presa serão. Eles são muito infantis, não sabem nada, não é isso? Não conhecem nada. E os vossos filhos que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, esses ali entrarão, eles vão entrar na boa terra, né? E a eles darei a terra e eles a possuirão. Muito bem, aí você vai dizer, tá bom, irmão Pedro, você está excluindo nós os mais velhos. Não estou, não, de jeito nenhum. Na multiplicação dos pães, certo? Esses meninos e meninas que eu acabei de falar até agora, irmão, representam o rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos, né? Pela simplicidade desse rapaz, quando os discípulos, amando do Senhor Jesus, saíram a procurar quem tinha alguma coisa para comer, quem sabe os adultos que tinham alguma coisa, que traziam alguma coisa só para si, vai dizer, não é para todo mundo, então não vou falar, certo? Se eu falar, não dá nem para mim, como é que vai dar para os outros? Então, essa complicação de adulto, né, essa maneira calculista que o adulto tem, irmãos, é que perde a simplicidade, a oportunidade do Senhor abençoar. Então, o rapaz, que é simples de tudo, ingênuo de tudo, não, eu tenho aqui 5 pães, 2 peixinhos. Aí, então, esses 5 pães, 2 peixinhos, deram base para Jesus alimentar 5.000 homens e mais mulheres e crianças. Irmãos, a bênção, né, está na simplicidade e na fé que o menino tinha para com a palavra do Senhor, né? Mas precisou de toda a operação feita por meio dos discípulos. Se não houvesse discípulos ali com Jesus, eles não teriam sabido que havia um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Por isso, irmãos, os adolescentes aqui, que estão aqui sentados, eles não apareceram do nada. Eles apareceram porque houve discípulos para ajudá-los. Ou não foi? Como é que começa uma casa de adolescentes? Se o Senhor não tocar em um jovem, em um casal, em um adulto, certo? E começar a promover isso, irmão, nunca teria uma casa de adolescentes. Nenhum adolescente seria ajudado nisso. Graças a Deus, irmãos, o Senhor precisa que os discípulos de Jesus, irmãos, também entrassem nessa mesma simplicidade, crescem na palavra de Jesus e ajudassem a Jesus a operacionalizar essa situação toda. Então, eu hoje peço a vocês que estão me acompanhando, você não é criança, você que não é adolescente, não é pré-adolescente, né? Talvez você não seja nem jovem mais, você é um adulto, mas você é importante na igreja para
ajudar o Senhor Jesus a operacionalizar tudo isso, né? Para ajudar o nosso adolescente, para tornar possível, né? Servindo refeições, servindo transporte, né? Todos os tipos de serviço, hospedagem, tudo mais, na possibilidade deles fazerem grito de guerra, uma sala, sair para as ruas, cuidar deles nas ruas, quer dizer, tudo isso só se torna possível se houvesse discípulos, né, que ajudassem o Senhor Jesus a operacionalizar. Por isso, irmãos, hoje a igreja toda está envolvida. A igreja não se tornou uma igreja de adolescentes, não. A igreja toda está operacionalizando para o Senhor poder abençoar a igreja. E de fato está abençoando. Bom, o que eu vou, na sequência, o que eu vou falar? Vou falar sobre João 6. João 6, né, fala da travessia. Nosso Senhor Jesus, depois de ter alimentado 5 mil homens, e ele despediu, né, ele, para despedir as multidões, ele mandou seus discípulos subissem ao barco e partissem para o outro lado do mar e fossem primeiro. E ele ficou ali, depois de despedir da multidão, ele então subiu ao monte para orar. Ele demorou para descer e os discípulos já estavam a 4, 5 quilômetros da costa, no meio do mar, e de repente o Senhor Jesus aparece andando por sobre as águas. E, né, vocês sabem toda a história, né, e nessa história toda, em outros registros, mostra que o mar, né, as ondas começaram a se empolar, por causa da tempestade, por causa do vento. Então, irmãos, ali mostra que o barco é a igreja. Nós estamos em direção à boa terra. Deus nos deu essa missão de conquistar a boa terra. Só que nós precisamos atravessar o mar, e o mar representa este mundo. E esse mundo, por sinal, é dominado pelo diabo e o seu exército. Portanto, esse mar não vai facilitar a travessia do barco. Então, nós estamos indo em direção à boa terra, porque a hora que nós alcançamos a boa terra, irmãos, já será o fim do diabo e dos seus seguidores. Então, ele não quer que o barco chegue para outro lado. Então, no meio, né, da travessia, ele começa a provocar ventos, tempestades, ondas, porque o barco, irmãos, não tem um alicerce na terra para ficar firme, porque o barco fica em cima das águas. E se quem domina as águas consegue mexer com as águas, e consegue mexer com o barco. Por isso, irmão, nós hoje, enquanto vivemos no mundo, nós estamos sujeitos, irmãos, às intempéries desse mundo, né? Porque o barco não tem um alicerce no fundo do mar, mas fica em cima das águas do mar. Mas não tenha medo. Tendo Jesus no barco, irmãos, o mar e o vento não terão poder de nos afundar, de causar qualquer dano maior entre nós. Portanto, irmãos, graças ao Senhor, hoje nós estamos seguros, o Senhor está no barco, e nós vamos chegar no outro lado. Esse outro lado, o que é, né? Hebreus capítulo 4, dê uma olhada, Hebreus capítulo 4, né? Que diz assim, versículo 1: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Irmãos, a primeira geração não entrou na boa terra porque a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou, porque a palavra não veio acompanhada pela fé. Então, essa fé
que os nossos meninos e meninas têm pela palavra, irmãos, é o nosso modelo. Nós precisamos acompanhar pela fé a palavra ouvida. Irmãos, isso faz toda a diferença você entrar ou não entrar na boa terra, né? Quem quer entrar na boa terra? Então, é necessário, irmãos, acompanhar pela fé toda a palavra ouvida. Versículo 3: nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Aí, irmão, no versículo 7 diz assim, de novo, né? Determina certo dia hoje, falado por Moisés, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. O que quer dizer esse versículo? Quem sabe? Esse versículo quer dizer que quando essa palavra foi falada, já era tempo de Josué. Em outras palavras, Josué já havia feito o trabalho de entregar para as 12 tribos a posse da terra, não havia entregue. Então, por que Josué ainda falou que ainda resta um descanso para o povo de Deus? No versículo 9, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Irmãos, esse repouso é a entrada na boa terra para a igreja. Irmãos, esse repouso, esse descanso é a boa terra, está aguardando por mim e por você. Quando nós terminamos essa jornada aqui na terra, quando o barco que a igreja atravessar o mar, né, revolto, tumultuado, né, lutando contra a travessia do barco, quando nós chegamos do outro lado, irmão, nós entraremos na boa terra. E esse outro lado, na boa terra, será o descanso, isto é, será reinar com Cristo durante 1000 anos. Essa é a nossa esperança, né? Então, quem crê na palavra, é simples e obediente, ama a palavra, queridos irmãos, todos esses vão entrar na boa terra. Por isso o versículo 10 assim, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Não vamos cair mais na desobediência. Vamos crer, irmão, nós vamos entrar na boa terra. Bom, eu hoje, né, eu tenho pouco tempo, eu preciso ainda concluir, fazer a conclusão, irmãos, mas para dar tempo para, né, algumas regiões saírem para fazer comportagem ainda, pregar o evangelho do reino, né, mas eu quero dizer para vocês que a partir de amanhã, né, nós vamos entrar numa série de 4 mensagens. Nessas 4 mensagens, nós vamos abordar a questão do exército, tabernáculo e boa terra. A boa terra, eu já disse agora, é o nosso destino final. Deus, né, quer nos dar a boa terra, a posse da boa terra, tá? Agora, para nós chegarmos lá, tomar posse da boa terra, Deus precisa de um exército. E Deus precisa que nós tenhamos concluído, né, concluída a edificação do tabernáculo. Então nós precisamos terminar a edificação da igreja e nós precisamos dessa formação do exército para trazer o reino de Deus de volta aqui para a terra, né? Então, por isso, irmãos, para a reconstrução do tabernáculo, eu vou falar bem rapidamente aqui, só para uma introdução, né? Por exemplo, vamos, abre a sua Bíblia em Êxodo 25. Eu vou só dar uma pequena introdução, tá? Êxodo 25. Versículo 1 diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta.
de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Aí essa oferta refere-se a quê? Oferta refere-se a ouro, prata, bronze, versículo 3, versículo 4, estofo azul, púrpura, camesim, linho fino e pelos de cabra, versículo 5, peles de carneiro, tinta de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para óleo da unção e para o incenso aromático, pedra de ônix e pedra de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. O que é isso? Que tipo de oferta Deus quer do seu povo? Irmãos, essas ofertas são materiais para a edificação do tabernáculo, certo? Materiais para a edificação do tabernáculo. E quem são esses materiais para a edificação do tabernáculo? Irmãos, no tempo aqui de Êxodo, eram realmente ouro, prata, né, e bronze. Mas no tempo de hoje, irmãos, somos nós. Você e eu somos materiais para edificação, tá? Mas nós, não nós naturalmente, nós trabalhado pelo Senhor, tá? Aí versículo 8, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus quer que nós edifiquemos um santuário, um tabernáculo. Em outras palavras, estamos aqui, irmãos, edificando a igreja, que é o corpo de Cristo. E essa edificação é para quê? Porque Deus quer essa edificação. Deus quer habitar no meio do seu povo. Então, a edificação do tabernáculo é preparar um lugar de habitação para Deus com os homens. Aí versículo 9, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo. Quer dizer, você não vai fazer do seu jeito. Você vai fazer tudo conforme o que eu falar. Vocês têm que seguir a minha palavra. Vocês não têm liberdade de fazer o que querem. Vocês têm que obedecer, ouvir a minha palavra e seguir a ordem da minha palavra, tá? Então, o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo os fareis, tá? E por isso que no último versículo desse capítulo 25, versículo 40, diz assim: vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Esse modelo da edificação da igreja, esse modelo da construção do tabernáculo foi mostrado para quem? Foi revelado para Moisés. E Moisés então teve que trazer essa palavra revelada de Deus para o seu povo. E o povo de Deus tinha que fazer exatamente segundo a palavra que o Senhor revelou a Moisés. Irmãos, hoje não é diferente. Hoje não é, eu tenho uma bela mensagem, vou dar uma bela mensagem. A palavra da direção, a palavra sobre o que o Senhor quer fazer, irmãos, é exatamente segundo o modelo que Ele revelou para o Moisés. Nós não temos liberdade de fazer como queremos, não. Não, na minha igreja eu faço o que eu quero. Não, você não tem liberdade, porque todos nós temos que fazer o tabernáculo segundo o modelo que Ele mostrou no monte. Mas Ele mostrou para quem? Moisés. Então, se você é um líder de uma tribo de Israel, você vai dizer: eu não vou seguir a palavra de Moisés, eu vou fazer do meu jeito. Não pode, não pode. Aqui diz, é segundo o que te foi mostrado no monte, certo? E esse é um tabernáculo, nós precisamos construir esse tabernáculo. Tem muita coisa aí, vou falar, irmãos. Na verdade, irmão, não é meramente uma edificação física. Deus, na verdade, quer edificar a sua igreja, né? Não tenho muito tempo para falar sobre isso. Quem sabe hoje à noite a gente fala alguma coisa, né? Ó Senhor Jesus. E por outro lado, irmãos, Deus precisa de um exército. Por quê? Por quê? Você já imaginou
2 milhões de pessoas andando pelo deserto, adentrando pelo Mar Vermelho, entrando no deserto de Sinai, não é isso? E chegando na boa terra. Esse povo, esses 2 milhões de pessoas, essas 2 milhões de pessoas, estão procurando o quê? Procurando uma terra, né? E por onde eles passarem, as nações ficam desesperadas. Eles vieram aqui, eles vão tomar nossa terra, né? Deus prometeu dar a boa terra para o povo de Israel, mas Deus não deu o título de propriedade para eles. Eles não tinham registro de imóveis. E chegar no destino, fala, eu tenho registro de imóvel, essa terra é minha. Ninguém vai ceder a terra para eles. Então, irmãos, a conquista da terra precisa de luta. O exército, irmãos, é para lutar pelo reino. Lutar para a conquista da terra. Então, enquanto esse povo atravessava o deserto, irmão, por onde eles passavam, metia medo. Opa, esse povo aqui veio tomar terra nossa, né? Por isso que eles não eram bem vistos. Aí, até que, quando chegaram em Cádiz Barnea, se iam querer fazê-los entrar, eles não entraram, ficaram mais, o quê? Ao todo, 40 anos vagando pelo deserto. Então, irmãos, vocês veem a necessidade de exército, não é isso? Exército para tomar a terra. E, enquanto nós construímos o tabernáculo, conforme vai andando a edificação da igreja, o inimigo de Deus não descansa. Porque a edificação da igreja, irmãos, acaba, né, ditando o fim do diabo. Então, ele não quer que a gente termine essa edificação. Por isso, irmão, nós precisamos também ser um exército que lute contra quem é contra a edificação. Aí eu vou ser necessário entrar no livro de Neemias para mostrar para vocês. No livro de Neemias, ali mostra, essa mensagem vai ser a 4ª mensagem, Neemias. Eu vou falando na Europa, tá? Essa mensagem 4, falando na Europa. E Neemias mostra o que, irmãos? No tempo de Neemias, vou falar bem rapidamente. No tempo de Neemias, já houve a restauração do templo que havia sido destruído, né? Acho que vocês não conhecem a história, né? Zorobabel e o sumo sacerdote Josué já restauraram o primeiro templo. O primeiro templo foi reconstruído. Mas passaram-se muitos anos, Jerusalém ainda estava em desolação. Eu vou detalhar um pouco depois, quando entrar na 4ª mensagem. Neemias, ele estava exilado. Ele estava servindo o rei Artaxerxes. Ele era o copeiro do rei. Mas um dia, ele soube de seus irmãos, a notícia de que em Judá, e especificamente Jerusalém, estava em abandono. Os muros caídos, os portões queimados, e ali era a terra de ninguém, apesar de ter um templo já construído. E ele ficou triste. Ele não conseguiu esconder a sua tristeza. E o rei Artaxerxes, a quem ele servia de copeiro, né, de servir o vinho, bebida, viu que ele estava triste. Vocês sabiam que naquele tempo, né, todos que servem ao rei têm que servir alegre. Quem servisse triste, capaz de ser morto. E Neemias não conseguiu esconder sua tristeza. E o rei falou, peraí, você está triste. Você não está doente, então tem que ser tristeza do coração. Me diga o que é. Ele falou, meu rei, não vou esconder. Embora o templo já tinha sido reconstruído, mas a cidade de Jerusalém está em desolação, abandonada. Eu quero voltar e reconstruir os muros e reconstruir a cidade de Jerusalém. Vocês sabem o que significa isso? Embora não tenha tempo de explicar para vocês hoje, mas assim, mostra, sabe, agora falo para os adultos, eu não sei se vocês vão entender. No tempo
do período da igreja em Sardes, né? Depois da reforma, a Bíblia aberta foi restaurada, então muitas verdades foram restauradas, especialmente muitas verdades sobre Cristo. Em outras palavras, isso representa que o templo, né, novamente estava sendo reconstruído. Mas, irmãos, vocês sabem que não adianta só reconstruir o templo, e se você não tiver uma cidade murada, uma cidade que tenha o quê? Uma proteção de estabelecer um limite dentro do qual Deus reina aqui dentro. Então, enquanto os muros estão derrubados, os portões queimados, o povo daquela terra, os amonitas, os moabitas, os samaritanos, né, os arábios, eles podiam atravessar e entrar, sabe, a terra de ninguém. Ali é terra de ninguém. Não tinha governo, não tinha governador, não tinha nada. Então ali, né, faziam o que bem entender. Era exatamente o período da igreja de Sardes. A igreja se tornou terra de ninguém. Por isso o Senhor precisa da igreja em Filadélfia. Precisa restaurar os muros. Precisa restaurar o encabeçamento de Cristo. Precisa restaurar o quê? O governo de Cristo na igreja. É muito bonito a gente ouvir, né, alguns irmãos que nos ajudaram no passado, que a igreja tem que ser governada pelo Espírito Santo. A autoridade do Espírito Santo tem que prevalecer na igreja. Mas isso ainda é doutrinário. Como é que a igreja consegue ser governada pelo Espírito Santo, irmãos? É pela palavra. Se não tiver uma só palavra de comando, se não houver uma só palavra que dá direção para o povo, e isso governa o povo, irmãos, enquanto não houver os muros restabelecidos, não houver os portões refeitos, irmãos, qualquer um dá opinião aqui dentro. Eu tenho uma bela mensagem, eu não vou seguir Moisés, eu não vou seguir Paulo, eu vou fazer o que eu quero. Irmão, cada um faz o que bem entender, por isso que está em desolação Jerusalém. Mas agora, graças a Deus, irmão, nós estamos levantando os muros. Aqui Deus governa, aqui Deus tem uma palavra de comando, Deus tem uma direção. Aqui não é, né, lugar onde qualquer um opina e faz o que bem entender, não. Deus é que tem que governar aqui dentro. Então, por isso, irmãos, enquanto Neemias levantava os muros, o Sanbalate, Tobias, Gesem, vinham atacar todo o tempo. Eles tiveram que, com uma mão, edificar e com a outra mão, empunhar armas. É luta, a edificação é luta. Irmãos, graças ao Senhor, quando terminou de levantar os muros, quando terminou de colocar todas as portas dos muros, e Neemias foi encarregado de ser governador, desde quando Artaxerxes o mandou para lá, no primeiro ano que Artaxerxes liberou ele para lá, lhe deu 12 anos de mandato. Neemias tinha 12 anos como governador. Irmãos, aí restaurou a ordem lá dentro. Houve muitos ataques, né? Depois eu falo direito sobre, na mensagem, isso. Irmãos, aí sim, quando Neemias conseguiu terminar os muros, terminou todos os portões e pôs porteiros, vigia sobre cada portão, pronto. Aí os inimigos não tinham mais o que fazer. Por isso, irmãos, o que Deus está fazendo entre nós é esse trabalho. Nós estamos reedificando os muros de Jerusalém, nós estamos restaurando os portões, né? O Senhor vai querer colocar os vigias, os porteiros, irmãos, de maneira que Cristo deve encabeçar a igreja, e através do encabeçamento de Cristo a igreja, Deus vai fazer no final dos tempos, Cristo encabeçar sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Por isso, irmãos, a luta aqui é luta pelo governo. Satanás quer trazer confusão no governo. Não tem governo, não tem direção, não tem palavra de comando, não tem palavra profética, não tem um só falar. Aqui qualquer um fala. Por que eu não posso? Assim como Miriam e Arão, porque Deus só fala por Moisés. Deus não tem falado também por nós?
Eu também quero ter minha voz ativa na igreja. Então, enquanto os muros não estavam prontos, irmãos, qualquer um podia entrar, fazer o que queria, mas quando os muros estiverem prontos, irmãos, só vai ter um comando. Por isso, irmãos, é para isso que nós estamos lutando, para que alcancemos logo, irmãos, a edificação da casa de Deus, que é o lugar de habitação de Deus, e também um exército pronto para trazer o reino de Deus de volta. E o destino final dessa luta, irmãos, é a introdução do reino de Jesus Cristo, nosso Senhor, que é o milênio. Cristo vai reinar durante 1000 anos, e nós, os vencedores, vamos reinar com Ele. Quem quer reinar com Ele? Eu quero reinar com Ele, certo? E quando terminar esse reino dos 1000 anos, Satanás vai ser solto, ele vai provocar uma última rebelião, e ele será lançado, juntamente com os rebeldes, definitivamente para o lago de fogo. Irmãos, aí não terá mais nenhum inimigo mais, né? O Senhor, Cristo, entregará o reino para Deus Pai. E Deus, então, a partir de então, assumirá a eternidade, né? Deus será tudo em todos. Esse é o nosso destino. Adolescentes, vocês estão fazendo parte desse exército. Vamos conquistar a boa terra, amém?